Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 16ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Cultura e Sociedade. Realização dias 21, 22 e 23 de abril de 2026. Olá, senhores e senhoras. Estimo que estejam bem nesse momento desta apresentação. Hoje vou apresentar o meu trabalho, né, que enviei para a 10ª Jornada Virtual Internacional de Pesquisa Científica de Porto, em Portugal. Meu trabalho é intitulado como Mural Interativo como Estratégia Pedagógica para as Práticas Corporais de Aventura, Educação Ambiental e Cidadania. Então, meu trabalho ele baseia-se em um mural interativo e trazendo esse mural interativo como uma estratégia pedagógica para uma formação crítica e reflexiva que traga sentido e significado para os alunos a partir do conteúdo das práticas corporais de aventura e de maneira transversal trabalhar a educação ambiental e cidadania. Para iniciar a minha apresentação, eu trouxe uma citação de Paulo Freire, onde ele fala que ensinar não é transmitir conhecimento, mas criar possibilidades para a sua produção ou para a sua construção. Então, o mural interativo ele tem justamente essa ideia de ser um espaço de construção viva, onde o aluno ele seja protagonista do processo e que as práticas desenvolvidas durante as aulas elas sejam refletidas dentro do mural, a partir de uma produção, pensando na autonomia do aluno, né, na produção desse mural a partir dos próprios alunos. Então, o aluno sai desse lugar de espectador do processo para passar a ser autor do processo, né? E aí, essa citação casa bem, né, com o que a gente acaba de propor aqui nesse trabalho. Aqui é umas imagens dos meus alunos e de algumas práticas que a gente desenvolveu do conteúdo Práticas Corporais de Aventura, né? Onde os alunos, eles, além de vivenciarem isso na escola, a gente também realizou atividades extramuros da escola, utilizando os espaços da comunidade escolar, para a produção também de conhecimentos que tragam sentido e significado e que estejam presentes dentro da vida cotidiana dos alunos. Então, o mural interativo ele é esse espaço coletivo e colaborativo, né, onde os estudantes eles conseguem construir e socializar os conhecimentos e registrar essas experiências vivenciadas nas práticas e refletir essas experiências, né, a partir desse mural. Essa interação ativa, né, ela vai promover a aprendizagem significativa e vai estimular também a criatividade dos alunos que estão envolvidos nesse processo educativo. Então, o nosso mural interativo ele é o coração dessa metodologia, trazendo um espaço de socialização, um espaço de registro de experiências, de reflexão e de produção, né, a partir do que foi vivenciado, e também um estímulo ao pensamento crítico e ao engajamento, além do protagonismo dos estudantes, para aí sim a gente conseguir observar o rompimento com o modelo tradicional de transmissão de conteúdo. Então, a gente vivencia na prática, em aulas teórico-práticas, né, onde tanto eles vão entender a partir do processo de discussão do conteúdo, quanto da prática, do engajamento na prática, quanto na construção do mural interativo, onde eles vão colocar ali o que foi aprendido durante essas aulas e também fazer interações com os outros alunos, refletir a partir do conhecimento produzido por outros alunos,
produzir um conhecimento coletivo também, onde eu aprendo e ensino, eu ensino e aprendo, né? Essa troca de ensino-aprendizagem entre eles, né? E entre eles e o professor, tá? Então, nós observamos que o mural interativo ele traz vários benefícios. E um desses benefícios é justamente essa aprendizagem ativa, né? Onde os alunos acabam desenvolvendo autonomia, o espírito crítico e o engajamento nos processos de ensino-aprendizagem. Foi escolhida as práticas corporais de aventura, porque as práticas corporais de aventura, elas são, né, conteúdo programático da BNCC, né, aqui no Brasil. Então, faz parte dos conteúdos de educação física. E nós percebemos que dentro desse conteúdo, nós precisamos do cuidado com você, com o outro, com o ambiente. Observa-se também essa questão política, do cuidado com onde eu estou, né, e da reflexão que é trazida a partir desse conteúdo. Quantos conteúdos transversais a gente consegue propor a partir desse conteúdo, e também de forma interdisciplinar com outras disciplinas, como biologia, ciências, geografia. Então, pensando nesse contexto, foi escolhido as práticas corporais de aventura. Aqui foram algumas práticas que a gente realizou, né? Por exemplo, aqui na nossa imagem, na nossa primeira imagem, a gente vê uma leitura de mapa, né? Que a gente fez um trabalho interdisciplinar com o professor de geografia, então buscou os conteúdos que poderiam auxiliar a essa leitura de mapa da geografia. Trouxemos também essa educação ambiental junto com o professor de ciências e biologia. Recolhemos alguns materiais, alguns lixos que a gente encontrou no ambiente, né? A gente fez uma aula extramuros num parque ambiental próximo à escola e pertencente à comunidade escolar, né? O espaço onde eles todos os dias passam pela frente. A gente recolheu os lixos encontrados nesse parque ambiental e fizemos uma roda de conversa, uma reflexão crítica sobre esse momento, né? Então, essas práticas corporais de aventura, ela traz tanto a cooperação, como a tomada de decisão, como o respeito, englobados nesse processo de ensino-aprendizagem. Dentro da cooperação, a gente vê estudantes que trabalham juntos para alcançar o objetivo, né? O caso ali do mapa, que a gente viu anteriormente, é um grupo, né, que está fazendo de forma lúdica, uma experimentação das práticas de corrida de aventura, a tomada de decisão, que eles precisam refletir, conversar uns com os outros, dá também oportunidade do outro trazer uma ideia, de dividir tarefas, né? Então, essa tomada de decisão é importante. E o respeito, tanto com o meio ambiente, né? O cuidado com o meio ambiente, o respeito ao meio ambiente, o cuidado consigo e com o outro, em práticas que são práticas de risco, né? Então, a gente ter essa ideia de cuidado e de respeito. Então, eu trago aqui uma citação de Carvalho, que ela fala que a educação ambiental é, antes de tudo, uma educação política, né? No sentido de que ela reivindica a formação de um sujeito ecológico, capaz de identificar os problemas socioambientais e agir sobre elas. Então, durante os conteúdos desenvolvidos nas práticas corporais de aventura, a gente consegue produzir de forma crítica e reflexiva essa formação de um sujeito ecológico, né? E isso nós conseguimos materializar no mural interativo. E conseguimos observar e avaliar, a partir do mural interativo, quais foram os aprendizados desenvolvidos a partir das aulas, a partir das reflexões, das colaborações durante o processo.
Também trago o João Batista Freire, onde ele fala que a educação física é antes de mais nada, né? Antes de ser física, ela é educação. Então, ela deve comprometer-se com a formação da cidadania e com a autonomia do aluno perante a cultura corporal. Então, nós percebemos durante a produção desse trabalho que a educação física, ela sim, durante esses processos de aulas teórico-práticas, produção de mural, ela traz esse comprometimento com a formação cidadã dos alunos e trazendo a autonomia para que os alunos desenvolvessem o mural, né, a partir do que foi aprendido, do que foi refletido, do que foi conversado em rodas de conversas, o que foi ensinado e aprendido, o que eu aprendo e ensino com o meu colega de sala, né? Então, essa autonomia de produzir esse mural e também trazer, né, essa formação de cultura corporal também, tá? Então, esse mural interativo, ele transforma a aprendizagem, né? Promovendo o engajamento dos alunos, promovendo o protagonismo, tá? E esse espaço coletivo, ele permite o compartilhamento, né, dessas experiências e interage também nas diferentes dimensões do conhecimento, né? Essa interação vai desenvolver um indivíduo integral, né? Um indivíduo que vai desenvolver habilidades sociais, cognitivas, emocionais, né? Um indivíduo biopsicossocial, um indivíduo integral dentro desse processo. Além disso, a gente consegue ver uma abordagem colaborativa, né? E uma autonomia a partir desse pertencimento do conhecimento. E aí a gente acaba preparando esses cidadãos conscientes e responsáveis dentro da sua comunidade. Então, o objetivo desse trabalho é analisar o mural interativo como uma estratégia pedagógica inovadora para o ensino dessas práticas de aventura, visando a articulação interdisciplinar, né? E também uma educação ambiental e formação cidadã. Então, dentro desse objetivo geral, a gente trouxe alguns objetivos específicos, que é promover o protagonismo através do estímulo de participação ativa dos estudantes e a construção de uma socialização do conhecimento coletivo, o desenvolvimento de competências, né? Então, fomentar a autonomia no aluno, a gestão de risco, a cooperação, né? Por meio de todas as vivências que foram realizadas, articular também valores socioambientais, né? Integrar conceitos de sustentabilidade, responsabilidade social e cultura corporal do movimento. Portanto, a partir de toda essa explanação, né, a gente conclui que a utilização desse mural ele vai demonstrar que a educação física ela transcende o gesto motor e ela vai consolidar, ela vai se consolidar dentro da escola e desses espaços de aprendizado, né, uma reflexão crítica e de formação humana. Então, nós vamos potencializar a aprendizagem através desse mural interativo, né, atuando como um dispositivo que vai materializar as dimensões cognitivas, emocionais, né, das práticas realizadas, como já foi citado anteriormente, vai formar um cidadão integral, né, pensando nas estratégias de fortalecer a autonomia e o sentimento de pertencimento desses alunos, e aí vai casar bem com a nossa primeira citação que eu trouxe de Paulo Freire, né, que vai transformar esse aluno em um produtor do seu saber e também uma educação política ambiental, né, que é a proposta de fomentar a constituição de um sujeito ecológico, que foi como foi citado anteriormente também, que é um processo essencial, né, para uma cidadania mais comprometida com seus desafios contemporâneos. Então, esse mural interativo não é apenas um registro, mas um território de exercício democrático e de conexão entre o corpo, o outro e o ambiente. Quero agradecer, né,
todos que estão aqui presentes nesse momento, agradecer também pela escuta e espero ter colaborado de alguma forma com essa jornada. Até a próxima. Muito obrigada. Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio, Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.